Fala galera, bom, eu sou o Marco Pigossi, interpreto o Eric na série Cidade Invisível e eu tô no antes e depois do personagem da Netflix. Eu sinto que o Marco, antes de Cidade Invisível, ele tava esperando Cidade Invisível vir, acontecer, sabe? Eu tinha acabado de gravar a série A Tidelands, na Austrália, então eu tinha vindo da Austrália, dessa experiência incrível de morar fora, procurando novos desafios, novas possibilidades e novas histórias que eu queria contar. Eu conheci o Carlos há 2 anos atrás, que ele me apresentou esse projeto, e eu acho que naquele momento, para mim, o grande diferencial e o grande barato da Netflix era exatamente essa possibilidade de intercâmbio cultural. E quando o Carlos me falou que a gente vai falar sobre as nossas histórias, o nosso universo do folclore dentro de um thriller policial e um drama, para mim foi a união de todos os mundos. O fato da gente poder levar a nossa história para 190 países, o personagem em si só, o arco dele, que é muito interessante, como ele conduz a história. Do Netflix, Carlos, e um bom roteiro e uma boa história para a gente contar, e uma coisa que é da nossa identidade. O que são essas coisas? Eles são espelhos da gente. A primeira coisa do Eric, no início, eu não sei porquê, mas na minha cabeça ele era um jornalista. Então eu lembro que quando eu recebi os roteiros, eu falei, pera, ele é um policial. Aí eu pensei, mas eu já fiz um policial. Então, tudo bem, eu tenho algum tipo de conhecimento. De repente é um policial ambiental. Oh, meu Deus, o que significa um policial ambiental? E aí tem todo um trabalho de pesquisa pra gente entender o que é, né? E na verdade isso é sempre um pano de fundo pra tudo, né? Ele é só uma pequena parte do personagem. Aí depois eu fui conhecendo o Eric e o drama dele, a história dele, e essa ruptura, essa perda da esposa, essa relação com a filha, e fui me apaixonando por esse cara, né? Você é a coisa mais importante da minha vida. Você é mais importante que a minha própria vida. E o arco é muito bonito, né? Que é exatamente isso, o desconhecido, que a princípio amedronta, assusta, e que depois, se você traz um outro olhar com mais empatia, você vê que existe união em tudo, né? A gente só consegue superar, trabalhar, entender, melhorar, se a gente encara as nossas questões, né? Se a gente coloca numa gavetinha ali e toca a vida, uma hora isso vai voltar, né? Então é muito o que acontecia com o Eric. O Eric, ele estava sempre fugindo, e aí ele via coisas, ele ouvia vozes, ele teve uma infância super difícil com a relação com a mãe. Isso foi uma coisa que ele sempre colocou num canto e ele seguia a vida dele. E aí, de repente, tudo isso volta à tona, né, para ele. Ele é resgatado para esse mundo. E eu acho que isso é muito humano. Eu acho que realmente, para a gente conseguir cada vez ser seres humanos melhores, a gente precisa parar e olhar para dentro, encarar as nossas questões, os nossos medos, os nossos traumas, coisas que aconteceram, para que a gente consiga olhar para frente de uma maneira melhor, né? Eu não sei cuidar da nossa filha do jeito que ela cuidava. É isso que mais me dói. Saber que a minha filha está sofrendo porque eu não consigo ser o pai que ela precisa que eu seja. Foi muito interessante, assim, de deixar levar esse personagem, essa história absorver e acontecer, né? Ao mesmo tempo que eu estava tentando entender essa perda, tentando entender esse amor com a filha, de repente todos esses universos, essas figuras, essas entidades, personagens passeando, transitando por esse universo. Eu lembro de ler coisas no roteiro assim e eu pensar, como é que eu vou fazer isso, meu Deus do céu? Como é que eu vou falar para outra pessoa que uma sereia tentou me matar? Sabe? Como é que eu vou viver essas situações? Se eu vi um boto virar homem e uma sereia tentou me afogar. A primeira leitura é sempre assim, né? Porque ainda não é você, ainda não é o seu personagem, ainda não está absorvido por você, né? Então, ao longo dos trabalhos de ensaios, de pesquisa, de criação de personagem, que você vai absorvendo aquilo. O trabalho do ator é muito isso, é você colocar as suas experiências, as suas sensações, as suas sensibilidades dentro daquele personagem, dentro daquele contexto. E aí, assim, aquilo vai ser o Eric e não mais o Marco, né? Está bem. Mamãe tá aqui. Tudo bem, filha. O Marco, depois do Eric, nossa, tanta coisa aconteceu. O Eric, com certeza, foi uma chave, foi
um grande marco, assim, na minha vida como pessoa. Eu fui criado em São Paulo, numa cidade, eu cresci em apartamento, eu sempre tive essa coisa, assim, a natureza sempre foi para mim distante. O Eric trouxe isso para mim, esse olhar atento a essa magia que existe na natureza, que tudo é tão perfeito, uma coisa acontece para levar a outra, e como isso tem uma beleza tão grande, né? Eu comecei a conviver cada vez mais e cada vez mais precisar estar presente na natureza, tá em contato com a natureza e entender que tem um certo místico. A gente está sempre querendo dar nomes e rótulos para as coisas, mas existe o inexplicável. Se eu fosse dar um conselho pro Eric, eu diria: aceita o inexplicável. Que, meu Deus, quem sou eu para dar um conselho pro Eric? Eu preciso de conselhos do Eric. Foi muito bonito para mim esse personagem passar pela minha vida. Muito obrigado, dona Netflix. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o Marco e o Eric. E, bom, não preciso nem falar que preciso assistir Cidade Invisível na Netflix, que tá maravilhosa. Série. Eu espero que vocês gostem, que vocês se identifiquem. E eu fico por aqui. Beijo.